Paz do Senhor, minha gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? Eu estou com muita saudade de estarmos juntos na escola dominical, aprendendo a palavra de Deus, mas infelizmente estamos passando por esse momento, né, de isolamento, mas isso tudo vai passar. Estamos orando e o Senhor Jesus, que é o médico dos médicos, para Ele não existe impossível, Ele vai tomar uma providência quanto a tudo isso, tá certo? E vamos voltar novamente a estarmos juntos na escola dominical. Mas eu gravei esse pequeno vídeo para juntos com vocês estarmos aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, né? E sobre a nossa lição de hoje, que é a lição de número 6, que tem por título: Meus pais têm religiões diferentes, e agora? Né? O nosso texto bíblico está em Mateus capítulo 10, versículo 37, que é o nosso texto destaque também, que diz: Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. O que Jesus quis dizer com esse texto, né? Como assim? Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que ama a Jesus não merece ser seu seguidor? Como assim? Jesus quis dizer o seguinte, que muitas vezes nós enfrentaríamos situações em que as nossas escolhas de seguir a Jesus nem sempre seriam bem aceitas e muitas vezes até pelos nossos próprios familiares, né? Porque nem todos os adolescentes, nem todos os jovens, né, têm os pais crentes, têm os pais evangélicos, né? E às vezes quando decidem seguir a Jesus, os pais não aceitam e começa a haver esse conflito na família, né? E o que foi que Jesus disse aqui nesse texto? Que quando chegasse esse momento, quando o jovem, ou seja lá quem for, passasse por esse momento, ele deveria tomar uma decisão. Ele deveria escolher se eu quero ser fiel a Deus ou rejeitar a Jesus para obedecer aos meus pais, né? Porque muitas vezes os pais, por não aceitarem que o adolescente seja crente, eles dizem, você não é para ser crente não. Aí o adolescente vai rejeitar a Jesus? Não. Jesus ele ensinou aqui nesse texto, você deve escolher ser fiel a mim. Claro, Jesus não estava querendo dizer que você tem que desrespeitar os seus pais, você tem que rejeitá-los. Não, você deve respeitá-los, amá-los, honrá-los, que é isso que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz, honra teu pai e a tua mãe. Isso é independente de qual for a religião dele. Independente, você deve amá-lo e respeitá-lo e honrá-lo, né? E escolher ser fiel a Deus, tá certo? Os objetivos, né, da nossa lição são explicar o que é religião, conscientizar que Deus deve ser amado sobre todas as coisas e propor uma maneira de pregar o Evangelho à nossa família, né? Primeiro vamos entender, no primeiro ponto, o que é religião. Eu escrevi aqui, podemos entendê-la como o conjunto de práticas e crenças relativas às coisas sagradas que é adotado por um grupo de pessoas, né? É um conjunto de práticas, de crenças que um grupo de pessoas adota para seguir. Isso é uma religião, né? E como vocês sabem, a nossa religião é o cristianismo, né? Nós somos cristãos, seguidores de Jesus Cristo. E isso nos coloca numa posição de extrema importância na diversidade religiosa, pois o nosso Senhor nos ensinou que devemos amar a todo ser humano indistintamente da sua religião. Independente de qual seja a religião das outras pessoas, nós devemos amá-los, né? O segundo ponto diz assim, as religiões dos meus pais são diferentes, e agora? Né? Como abordar este assunto dentro de casa, né? Isso muitas vezes causa conflitos, gera dificuldades, né, na relação entre a família, porque muitas vezes não se aceita, né? Quando os pais ou outros parentes próximos
são de outra religião, às vezes é uma religião que já vem passando de pai para filhos, né? E muitas vezes quando uma pessoa aceita Jesus naquela família, aquela família não aceita bem essa decisão que aquela pessoa tomou. E isso gera conflito. E o que se deve aquela pessoa fazer, aquele cristão fazer? O melhor caminho é ser um exemplo de servo do Senhor, ser um exemplo de servo do Senhor, vivendo em amor e respeito. Certa vez, Jesus foi visto por alguns homens pregando e ensinando como quem tinha autoridade para falar, pois viram que ele vivia aquilo que pregava. Ou seja, Jesus tinha autoridade porque ele dava exemplo, ele vivia aquilo que pregava. E foi justamente isso que ele nos ensinou. Ele nos ensinou em Mateus capítulo 22, versículos do 37 ao 40, a seguinte mensagem, que o sumo da lei, né, a nata da lei, segundo Jesus, é que amemos a Deus de todo o nosso coração e alma, e ao próximo como a nós mesmos, né? Ou seja, nós devemos amar a Deus acima de tudo, inclusive da nossa família, né? Quando a nossa família está junto conosco, servindo a Deus, amando a Deus, é uma bênção, né? Quando a nossa família é cristã junto conosco, é uma bênção. Porém, nem sempre isso acontece. E o que é que eu devo fazer? Mesmo que minha família não sirva a Deus, mesmo que minha família não seja cristã, eu devo escolher ser fiel a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas. Foi isso que Jesus nos ensinou, né? E o terceiro ponto da nossa lição diz o seguinte: pregação sem palavras. É natural que todo cristão tenha o desejo de anunciar o evangelho às outras pessoas, principalmente as da nossa família. Porém, o serviço a Deus e a pregação do evangelho devem ser feitos com sabedoria e cuidado. Caso contrário, não alcançaremos o objetivo de levarmos o evangelho às outras pessoas, né? Se você não vive, não dá um bom exemplo, não tem um bom testemunho, não vai adiantar de nada você pregar o evangelho. Por quê? Porque você não vai alcançar o coração daquelas pessoas, porque você não tem autoridade para pregar o evangelho. Por quê? Você não tem exemplo, né? E a Bíblia nos dá algumas orientações quanto a isso, né? A primeira é: a palavra não pode ser mentirosa. Nós não podemos viver mentindo. Somos um instrumento para outras pessoas conhecerem a Deus, mas Deus só aceita a nossa adoração e nos usa quando esta for feita em espírito e em verdade. Deus não compactua com mentiras. Então nós devemos ter uma vida de verdade, ter uma vida honesta, uma vida justa, para podermos, através do nosso testemunho, alcançarmos as outras pessoas. Por quê? Porque quando falarmos, nós vivendo aquilo que pregamos, quando a gente falar, a gente terá autoridade, assim como Jesus teve. E a segunda orientação que a Bíblia nos mostra é: a boca fala do que o coração está cheio. Isso está em Mateus capítulo 12, versículo 34. As palavras ditas por você refletirão o sentimento do seu coração. Se você diz ter o amor de Deus, como pode usar palavras que não refletem esse amor? Atender ao chamado de Deus para ser um anunciante das boas novas vai muito além de pregar palavras. Vai muito além. Então nós devemos ser exemplo, ter o testemunho através da nossa vida para podermos alcançar as pessoas da nossa família que não são evangélicas, né? Caso a decisão de seguir a Cristo seja somente sua e não de toda a sua família, não se revolte e tampouco volte atrás da sua decisão, mas que através de você e das suas atitudes, a sua família veja a demonstração do amor de Deus. Então, nós devemos ter isso em mente. Se eu quero alcançar os meus familiares que ainda não são crentes, eu preciso, acima de tudo, amar a Deus. E através do meu exemplo, do meu testemunho de servo fiel a Deus, alcançar as pessoas da minha família. Tá certo? Que Deus abençoe a vocês e nos ajude, e logo logo estaremos juntos novamente.
Deus abençoe. A paz do Senhor.